Apocalipse capítulo 3, de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a ouvir o que o teu Espírito diz a nós nesta manhã. Gostamos de ouvir aquilo que vai ao encontro das nossas vontades e dos nossos interesses. Mas quando alguma coisa vem de encontro, bate de frente, as nossas vontades e os nossos interesses, normalmente nós ignoramos isso. Mas nesta manhã, ó Deus, nós pedimos que o teu Espírito nos faça ouvir o que a tua palavra, o que o Senhor tem a dizer conosco, mesmo que não seja do nosso agrado, e que isso penetre profundamente o nosso coração, que esta mensagem, ó Deus, possa mexer com o nosso brio, mexer com o nosso íntimo, com o nosso espírito, tocar as nossas almas, pelo poder do teu Santo Espírito, e que isso produza mudanças em nós, aquelas que forem necessárias. É a oração que te fazemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem qual é a sensação de náuseas. É terrível. É terrível. Não é doloroso como uma dor de dente, por exemplo. Nem tão aguda quanto uma dor na coluna. Mas as náuseas, elas são talvez um dos maiores, ou se não o maior incômodo, porque ele envolve o corpo inteiro. E você fica indisposto por uma série de coisas, inclusive para aquelas que nos dão mais prazer, como por exemplo comer. E sentir náuseas é algo horrível. De um ano e meio para cá eu comecei a ter algumas dificuldades com labirintite. De vez em quando ela aparece. E o principal sintoma são as náuseas. Isso é terrível. O sentimento de tontura não é tão ruim quanto as náuseas são. E eu não preciso ficar falando sobre náuseas, porque vocês sabem o que é. E vocês sabem o quanto isso é ruim. Pois bem, o Senhor Jesus envia uma carta através de João, aqui em Apocalipse capítulo 3, aquele contexto todo que vocês já estão acostumados, eu já citei várias vezes. Quem não viu ainda, acessa um dos vídeos mais antigos lá de Apocalipse, vai ver. Estas cartas foram escritas por Jesus para todas as igrejas, de todas as épocas. Foram endereçadas especificamente às 7 igrejas do primeiro século, lá na Ásia Menor. Cada igreja estava situada numa cidade da região onde hoje é a Turquia. E esta foi endereçada a uma igreja que estava na cidade de Laodiceia. E esta carta foi escrita a uma igreja morna, uma igreja que causava náuseas em Deus. Mas se esta carta é escrita
não só para aquela igreja, mas para todas as igrejas de todas as épocas, significa que essa característica de produzir náuseas em Deus não é uma característica somente da igreja de Laodiceia, mas é uma característica que pode ser muito bem real em muitas igrejas, para não dizer em todas, em algum momento da sua história. Esta carta é uma carta dirigida a cada um de nós enquanto igreja, porque em algum momento da nossa história nós podemos exatamente provocar esse tipo de reação em Deus. O Senhor Jesus diz nesta carta para a igreja de Laodiceia: estou a ponto de vomitar vocês, eu estou com náuseas de vocês, vocês me provocam isso. E é interessante porque eu não sei quanto a vocês, mas quando eu fico com algum problema de náuseas, eu sei identificar o que me causou o problema, porque basta lembrar o que você comeu. Quando você lembra do que te causou as náuseas, parece que algo sinaliza e aquilo se torna maior dentro de você. Então é bem fácil de saber o que foi que te causou isso. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, esta igreja me causa náuseas, se dirigindo à igreja de Laodiceia. Mas falando com a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus está falando com todas as igrejas. E agora é a hora da gente fazer esta avaliação. Será que isso tem a ver conosco? Será que esse é o nosso quadro? E nesta manhã eu quero convidar você para olhar para esta última das 7 cartas, e esta carta com um olhar muito especial, porque tudo que diz nesta carta aqui tem a ver comigo e com você, e tudo que diz nessa carta deve nos levar a uma mudança, deve nos levar a uma atitude, a uma avaliação comportamental e uma atitude a partir daí. Mas muito bem, vamos lá. A carta é escrita a uma cidade, e essa cidade é a cidade de Laodiceia. Eu não trouxe hoje as imagens para eu tentar ganhar um pouquinho mais de tempo, mas não teria imagens para mostrar para você de uma cidade, porque Laodiceia não existe mais. Diferente das outras, que outras cidades foram construídas no local, algumas preservaram até o nome, Laodiceia não existe. Existe apenas no vale onde estava Laodiceia algumas escavações, algumas ruínas deixadas, e alguns estudos são feitos nessa região por arqueólogos, tentando descobrir histórias e fatos importantes a respeito dessa cidade que não existe mais. A história conta que por volta do ano 390, 380, algumas campanhas foram feitas naquela região, campanhas militares, e nessas campanhas já há o relato de que aonde estava Laodiceia só existiam lobos, só existiam raposas. Ou seja, a cidade estava completamente abandonada e ali só residiam animais. Os escombros serviam apenas para que animais ficassem ali e que exércitos se acampassem momentaneamente em suas campanhas naquela região. Portanto, uma cidade que deixou de existir. Mas na época em que esta carta foi escrita para aquela cidade era uma cidade pujante. Aquela cidade foi fundada em 230 a.C. E ela foi fundada por Seleuco Antíoco, aquele que nós estudamos nas profecias de Daniel, especialmente nos últimos capítulos. Antíoco II, Seleuco Antíoco II, era casado com uma mulher. E o nome da sua esposa era esse, Laodiceia. E quando ele fundou essa cidade, já havia ali um vilarejo, algumas pessoas morando, mas ele resolveu fazer uma cidade naquele lugar em homenagem à sua mulher. Então deu este nome de Laodiceia para aquela pequena cidade que estava surgindo. O local para a cidade não era o melhor, porque a cidade ficava, na época em que ela foi fundada, ficava no meio do nada. Não havia as ligações entre as cidades que existiam na época em que a carta foi escrita. E tinha um problema muito sério nessa região onde a cidade foi fundada. O problema nessa região é que não havia água, não existiam fontes lá. E todas as tentativas que foram feitas para encontrar água no solo, elas foram frustradas. E então a primeira grande tarefa que foi realizada naquela região por Antíoco foi exatamente construir aquedutos que pudessem trazer água das duas cidades mais próximas. Uma cidade chamava Hierápolis, estava a 10 quilômetros de Laodiceia. E a outra cidade era a cidade de Colossos, que nós conhecemos bem porque o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja que estava lá em Colossos. E essa carta tem o nome de Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. A cidade de Colossos ficava a 14 quilômetros de Laodiceia.
E então foram construídos 2 aquedutos que trouxessem água, lá de Colossos e água de Herápolis. Não são aquedutos como os nossos hoje. Eram pedras, e dentro dessas pedras eram entalhados um buraco, e essas pedras eram encostadas umas nas outras. Em alguns lugares, alguns pontos deste aqueduto, ele chegava a ter 20 metros de altura. E esse buraco, essa vazão no meio dessas pedras era gigantesco. E alguns outros lugares mais próximos da cidade eram bem menores, para dar pressão. Mas estes aquedutos traziam 2 águas diferentes, de propriedades diferentes. E Herápolis, o próprio nome já indica isso, era uma cidade de águas termais, águas vulcânicas. A água que vinha de Herápolis, ela saía de Herápolis numa temperatura muito alta, alguma coisa parecida com a cidade de Caldas Novas, que existem lá fontes de águas que são águas vulcânicas, que são águas que saem da terra numa temperatura altíssima. E então essas águas, elas transitavam esses 10 quilômetros até chegar em Laodiceia, e elas saíam de uma fonte muito quente. Colossos, pelo contrário, tinha água gelada. Colossos está ao pé de uma montanha, e eles conseguiam água muito fria lá. E essa água também, ela ela percorria uma distância de 14 quilômetros até chegar em Laodiceia. Uma coisa em comum entre essas 2 águas: a água que saía muito quente, ao ser submetida àqueles 10 quilômetros na temperatura ambiente, ela perdia suas propriedades térmicas e ela chegava em Colossos morna. E a água que saía chegava em Laodiceia morna. A água que saía de Colossos a 14 quilômetros saía fria, mas ela percorria aquele mesmo trecho debaixo da temperatura ambiente, que é uma temperatura quente naquela região, e ela chegava igualmente em Laodiceia morna. E as pessoas de Laodiceia estavam acostumadas a conviver com água morna. Para ter água fria em Laodiceia, você tinha que pegar aquela água e colocar à sombra e esperar que ela ficasse morna. Porque se você pegasse a água direto do aqueduto, não importa de qual você pegue, você ia ter que conviver com a água morna. Numa região de deserto, com calor intenso, isso é terrível. Além disso, existem mais 3 características importantes que você precisa saber sobre Laodiceia. Em Laodiceia existia uma indústria têxtil muito importante naquela época, porque era o único lugar na Ásia Menor que produzia lã negra. Eles se especializaram nisso. Havia um cultivo de rebanhos de ovelhas com lãs negras. O que não é, ovelha que não nascesse completamente negra, ela era dispensada. Eles gastavam muito, e essa cultura era uma cultura muito cara, porque eles precisavam fazer essa seleção para que tivessem apenas animais negros. E então essas lãs negras, não tingidas, mas lãs negras, produziam um tecido finíssimo, um tecido que era vendido para a elite do primeiro século. Somente generais e homens de altas patentes dentro do exército romano, ou grandes nobres dentro dessas províncias da Ásia Menor, tinham condição de obter essas roupas. Essa era a roupa de marca daquela época. Quem gosta de usar essas roupas com essas etiquetas famosas, teria naquela época que comprar roupas lá em Laodiceia. Era o lugar que se produzia as roupas de grife naquela época. Esse é um dado importante. Por consequência disso, aquela cidade era uma cidade muito rica. Corria muito dinheiro na praça. Foram construídas estradas para Laodiceia, especialmente porque em Laodiceia se encontravam coisas muito importantes, entre elas esse tecido negro. Além disso, lá em Laodiceia também, por causa dessa mistura dessas águas, e por causa de algum material que tinha no solo, um minério no solo, eles produziam lá aquilo que é chamado de o primeiro colírio na história da humanidade. Era uma pomada que era chamada de pó da Frígia. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar histórias sobre isso. Pó da Frígia. Então eles produziam um creme que as pessoas que tinham problemas visuais passavam nos olhos aquele creme para melhorar a sua visão. E novamente, isso era muito caro e só era produzido em Laodiceia. E então, por conta desses produtos que eram exclusivos de lá, essa cidade também se tornou uma cidade muito rica. Águas escassas, vindas de outras cidades, que chegavam lá morna. Tecido negro, tecido de grife, pomada para os olhos e riqueza.
Se alguém no primeiro século falasse para você sobre Laodiceia, essas 4 coisas te viriam à mente no primeiro momento. Ir a Laodiceia significa beber água morna, significa comprar roupa cara, significa encontrar remédio para os olhos, significa transitar num dos lugares mais ricos do primeiro século. Existia uma igreja lá em Laodiceia, provavelmente uma igreja que foi fundada pelo ministério do apóstolo Paulo e por seus discípulos. Esta igreja estava com um problema muito sério. E o Senhor Jesus manda uma carta para essa igreja, e ao se dirigir a essa igreja, ele se identifica de 3 maneiras diferentes. Ao se dirigir a essa igreja, ele diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. Quando o Senhor Jesus vai se identificando nestas 7 cartas às igrejas, a sua identificação já tem a ver com a mensagem que ele tem a trazer para a igreja. E aqui para essa igreja ele se identifica de 3 maneiras diferentes. Ele se identifica como o Amém, ele se identifica como a testemunha fiel e verdadeira, e ele se identifica como o princípio da criação de Deus. O que isso significa? Bom, primeiramente, o Amém. A palavra Amém, em toda a Bíblia, ela é aliás, quando você lê na sua Bíblia em português, a palavra Amém é uma transliteração de um termo hebraico, muito parecido na pronúncia com essa palavra que nós temos, Amém, que tem como significado literal, verdade. Verdade. Por isso nós nos habituamos a falar Amém no meio das orações, porque quando alguém fala alguma coisa que é verdade, que tem a ver com você numa oração pública ou numa oração na sua casa, quando essa pessoa diz alguma coisa para Deus que você concorda, você diz Amém. É como se você estivesse dizendo: é verdade, assim seja, é real, eu concordo. A palavra Amém significa verdade, verdadeiro, é legítimo, é isso aí mesmo. Quando alguém diz Amém, você está dizendo: é isso mesmo, o que você disse é verdadeiro, o que você disse é importante. E então quando Jesus se identifica como Amém, nós temos uma ligação com aquilo que é dito em toda a Escritura sobre o próprio Deus. O Senhor Deus é o Deus da verdade. Se você ler Isaías 65:16, Deus é descrito assim, como Deus de toda a verdade, lá em Isaías. E no restante da Bíblia, Deus é a verdade. Deus é a verdade literal. E o Filho de Deus é a verdade. E o Filho de Deus comunica a verdade. E da boca do Senhor Jesus só saíram verdades. E então quando Jesus se dirige àquela igreja, se descrevendo como o Amém, já há uma pista do que ele vai fazer. Jesus está dizendo para aquela igreja: eu sou aquele que diz a verdade, e eu vou dizer algumas verdades para vocês. Porque vocês estão iludidos a respeito de vocês mesmos. Só para a gente adiantar um pouquinho, aquela igreja pensava que era rica, e a verdade vai dizer para ela: vocês na realidade são pobres. Aquela igreja pensava que ela estava abastada e que ela não precisava de nada, e a verdade vai dizer: vocês são miseráveis. Ou seja, vocês precisam de tudo, vocês não têm nada. Aquela igreja achava que ela não precisava de coisa alguma, e por isso ela estava bem, ela estava feliz, ela estava satisfeita. E Jesus vai dizer: vocês são infelizes, vocês não têm nada. Aquela igreja achava que ela se vestia bem, que ela estava coberta de roupa, e Jesus vai dizer: vocês estão nus. A cidade é a cidade dos tecidos caros, é a cidade da grife, mas debaixo dessa grife aí, não há nada que encubra o pecado de vocês. Diante de Deus vocês estão nus, e não importa quanto vocês tenham pagado na roupa que vocês estão usando. Aquela cidade achava que ela tinha a melhor visão daquela época, porque era a cidade que produzia remédio para os olhos. E Jesus vai dizer para aquela igreja: vocês são cegos. Aquela cidade achava que era feliz, e Jesus vai dizer: vocês são infelizes. O Amém é aquele que diz a verdade. E aquela igreja, ela estava iludida a respeito de si mesma. Ela acreditava uma coisa sobre ela que não era real, que era verdade, que era terrivelmente um engano, uma mentira. Não há nada mais terrível do que nós, como cristãos, como igreja do Senhor, termos uma visão míope, equivocada ou enganosa a respeito de nós mesmos. É mais fácil você evangelizar alguém que tem consciência de que está perdido, do que evangelizar alguém que está envolvido com uma igreja e acha que está salvo. Porque essa pessoa tem uma falsa percepção a respeito de si mesmo. O Amém
está se dirigindo à igreja. Além disso, Jesus se descreve também como uma testemunha fiel e verdadeira. E novamente a ênfase é o quê? Significa que aquilo que ele fala, o testemunho que ele dá a respeito dele, do Pai, e a respeito de nós, é verdadeiro. O que ele diz a respeito de si e o que ele diz a respeito de cada um de nós é o testemunho fiel e verdadeiro da realidade. E novamente a ênfase que Jesus está dando ao se identificar dessa maneira é que eu vou dizer verdades sobre vocês, eu vou testemunhar coisas a respeito de vocês, e a respeito de mim, e a respeito do Pai. Mas a terceira maneira como ele se descreve é como sendo aquele que é a primeira criação, primeira criação não, perdão, isso é uma heresia, é o princípio da criação de Deus. O que Jesus está dizendo a respeito disso? Jesus está dizendo: eu sou aquele que originou todas as coisas, eu sou aquele que fez todas as coisas. O evangelista João, lá no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 3, ele descreve o Senhor Jesus como aquele que fez todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a ideia é o seguinte: eu sou o dono de tudo, eu tenho o direito de chegar, sentar vocês no banquinho e dizer boas verdades para vocês. É isso que esta terminologia, essa identificação que Jesus está fazendo quer dizer. Eu sou o dono de tudo que existe, eu fiz tudo que existe, todas as coisas foram feitas por meu intermédio e elas me pertencem, e elas servem a mim e à vontade do meu Pai. É isso que Jesus está dizendo. E então vocês precisam ouvir boas verdades. Por quê? Porque vocês são meus, e eu tenho o direito de corrigir o que é meu, eu tenho o direito de corrigir o que eu fiz. Eu sei o que é bom para vocês, porque quem fez vocês fui eu mesmo. Por que eu disse que aquela frase lá é uma heresia? É bom você saber disso, porque existe uma seita hoje, uma seita hoje, que diz que Jesus não é eterno, e que ele não é filho de Deus, ele é a primeira criação de Deus. E tentam inclusive usar esse texto para justificar isso. Isso não é real, porque o próprio Evangelho de João e outros textos nas Escrituras deixam muito claro que o Senhor não foi criado, Jesus não foi criado por ninguém, ele é o eterno Filho de Deus, eternamente gerado pelo Pai. Ele é quem fez todas as coisas, ele não foi criado por ninguém, mas tudo que existe foi criado por ele. E o que Jesus está dizendo a respeito de si mesmo àquela igreja é que eu sou o dono de vocês porque eu fiz vocês, vocês me pertencem. E então eu quero dizer algumas coisas importantes para vocês. E aí então vem a mensagem que Jesus envia para aquela igreja, e uma mensagem que deve ser aproveitada por nós também. Em todos esses elementos contextuais, agora nós podemos pegar essa mensagem e aplicá-la à nossa vida. O Senhor Jesus vai dizer que aquela igreja era uma igreja que entristecia Deus. É muito duro ouvir isso. Imagine você como filho ouvir do seu pai: olha, meu filho, você me entristece, você me causa tristeza. É duro demais ouvir isso, mas é isso que Jesus está dizendo. E Jesus é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é o dono de toda essa criação, ele não tem por que iludir, enganar, e ele nem o faz, porque ele é a real expressão da verdade. E então ele diz para aquela igreja: vocês causam tristeza no meu Pai, vocês causam tristeza em mim. Uma igreja pode fazer isso? Pode. Versículos 15 e 16 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Jesus não tinha nada de bom para falar sobre Laodiceia. Até de Sardes, que é considerada uma igreja morta, o Senhor Jesus vai lá e diz para um grupo pequeno que existia lá: consolida a obra, porque tem um grupo aí que não se vendeu, tem um grupo aí que não se amoldou, tem um grupo aí que é fiel. Mas nessa igreja não tinha ninguém para quem o Senhor Jesus fizesse uma referência: mas tem um pouquinho de gente aí fazendo alguma coisa boa. Nessa igreja não tinha ninguém. Nessa igreja todos tinham se tornado mornos. E novamente a referência de frio e quente era uma referência que os moradores de Laodiceia estavam muito acostumados, porque eles sabiam que era isso. Provavelmente muitas vezes eles iam tirar água daquelas fontes e pensavam assim: que bom se eu pudesse estar lá em Colosso pegando água fria.
Que bom se essa água realmente fosse quente. O problema é que ela não é nem fria e nem quente. E ela chega aqui desse jeito morno, que se eu colocar na boca eu vou ter ânsia. Vai me dar ânsia de vômito. E então Jesus está dizendo, essa sensação que vocês têm quando vocês colhem água nesses aquedutos de vocês, é a mesma sensação que eu tenho quando eu olho para vocês, quando eu ouço vocês, quando vocês prestam culto a mim. Porque vocês não são nem quentes e nem frios. Isso é terrível. A igreja de Laodiceia era algo que se assemelhava à realidade daquelas questões relacionadas à água daquela cidade. Lá em Mateus capítulo 24 tem um versículo muito duro para as igrejas. O Senhor Jesus, falando profeticamente sobre o fim, em Mateus 24 versículo 12, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a ideia ali é que a igreja é um lugar onde as pessoas estão aquecidas pelo amor de Deus. Mas a iniquidade se multiplicando no nosso meio vai fazer com que esse amor quente vai perdendo as suas propriedades e nós vamos nos tornando mornos. Isso é terrível. O que tinha acontecido com aquela igreja para que ela se tornasse uma igreja morna? Aquela igreja tinha se deixado iludir pela riqueza de Laodiceia, tinha se deixado iludir pelas roupas finas, pela grife. Aquela igreja tinha se deixado iludir pela sabedoria humana, e eles estavam se achando sábios demais, entendidos demais. Eles estavam achando que a visão deles era longa e profunda demais, e então eles tinham tudo, eles estavam absolutamente cobertos, e eles podiam enxergar todas as coisas. E o problema é que isso tudo fez com que eles se ambientassem àquele tempo. Tem duas maneiras de você transformar a água em algo morno. Ou você pega a água quente, querendo transformá-la em água fria, em algum momento você vai expor isso ao ambiente, e o ambiente vai tirar a propriedade de quente e vai deixar aquela água morna. Ou você pega uma água muito fria, expõe ao ambiente, em algum momento aquela água vai ficar morna. Os dois caminhos são terríveis, e esse meio é ruim. Isso aí descreve duas realidades dentro da igreja. Aquele crente que realmente é crente, que foi convertido pelo Senhor Jesus, foi transformado pela palavra de Deus, mas foi se acomodando ao ambiente, ao meio. Foi deixando com que o mundo fosse achando espaço em sua vida, e ele foi se ambientando. Ele perdeu o amor, o coração aquecido, a vida transformada, a alma regenerada. A outra maneira de você ser morno dentro de uma igreja é você não ser crente, ser absolutamente frio em relação às coisas de Deus, mas você começa a conviver de perto na igreja, ou vai uma semana numa igreja aqui, outra semana numa igreja acolá, e você vai convivendo sem nunca ter realmente ouvido a palavra de Deus, sem nunca ter o coração quebrantado e transformado, mas você vai vivendo no meio da igreja, e aí de repente você não é mais aquele incrédulo, frio, mas também você não é um convertido, então você fica morno. Então há duas maneiras de uma igreja se tornar morna. É quando os crentes verdadeiros perdem a sua característica e se amoldam ao mundo, e quando incrédulos perdem a sua característica e se amoldam à igreja. Então você tem crentes mornos, o crente verdadeiro secularizado, e o incrédulo verdadeiro religioso, envolto na religiosidade. Aí você tem uma igreja de gente morna. E o Senhor Jesus diz: esse tipo de igreja é o tipo de igreja que me causa náuseas. É o tipo de igreja que eu estou a ponto de vomitar. Crente que quer ser mundano, e mundano que quer ser crente. E nenhum dos dois chega em lugar nenhum. Nem o crente se torna um incrédulo de verdade, e nem o incrédulo se torna um crente de verdade. Ambos estão amoldados ao ambiente onde eles estão vivendo. Infelizmente, irmãos, isso é real. E é real porque Jesus disse que é real. E a igreja de Laodiceia é apenas um exemplo a respeito disso. Porque esta tem sido a realidade de muitas igrejas em torno deste mundo, no decorrer destes séculos, desde quando essa carta foi escrita. Um mundo de igrejas mornas. Há outra lição nesse texto para nós aprendermos também. Uma igreja cega
das suas reais necessidades. A igreja de Laodiceia não só era uma igreja que entristecia o coração de Deus, mas era uma igreja cega a respeito das suas reais necessidades. Aquela igreja estava absolutamente confusa a respeito do que ela era. Ela dizia que ela era rica, ela dizia que ela era abastada, ela dizia que ela não precisava de coisa alguma. Mas o Senhor Jesus vai lá e diz: vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nu. É interessante, se você lembra, lá a igreja de Esmirna, aquela igreja de Esmirna se achava uma igreja pobre. E lembra o que o Senhor Jesus disse a respeito dela? Vocês são ricos. Por quê? Porque o único tesouro que aquela igreja tinha era o Senhor Jesus. Agora está aqui uma igreja rica, uma igreja de pessoas que se acham ricos, e o Senhor Jesus vai dizer para eles: vocês são pobres. Por quê? Porque o coração de vocês está absolutamente vinculado, alicerçado, fundamentado, abraçado aos tesouros desse mundo. Isso é um coração pobre, isso é uma alma pobre, isso é pobreza, isso é miséria. Quando os únicos valores, os únicos tesouros, ou os maiores tesouros da sua vida são as coisas desse mundo. O Senhor Jesus já tinha dito isso em outra ocasião. Falando aos seus discípulos, ele disse: olha, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Por isso você deve angariar tesouros no céu, porque se o seu tesouro estiver no céu, seu coração também está lá. Agora, se você estiver angariando tesouro aqui na terra, é aqui que o seu coração vai ficar. E a igreja de Laodiceia estava cega a respeito das suas necessidades. Vejamos o que isso significa. Se nós fizermos a tradução a respeito de cada um destes itens, veja, Jesus chama aquela igreja para a realidade de qual era a necessidade dela. Então vejam só, eles precisavam, e o conselho que Jesus dá a eles no versículo 18, é que eles façam o seguinte: aconselho-te que de mim compre ouro refinado. Vocês se acham muito ricos, vocês estão numa cidade rica, e vocês como igreja se acham uma igreja rica? Deixa eu dizer algo para vocês: vocês são pobres, e eu aconselho vocês a que vocês venham buscar alguma coisa que seja realmente valorosa. Comprem comigo ouro refinado pelo fogo. O que é ouro refinado pelo fogo? Bom, nós sabemos que quando você submete um desses minerais ao fogo, o fogo queima, o fogo destrói todo tipo de impureza. Bom, e o que é o ouro? O que isso significa? A lição, obviamente, não é uma lição literal. Jesus não está mandando que eles procurem uma casa de câmbio que tenha como proprietário o Senhor Jesus e compre um ouro diferente do que eles estavam comprando lá na cidade de Laodiceia. É uma lição figurada. O ouro aqui refere-se às coisas que têm valor espiritual. E o fato de ser provado ou refinado pelo fogo significa que estes valores espirituais que são importantes para a nossa vida não são aprendidos no comodismo, não são aprendidos na bonança, não são aprendidos de uma vida condescendente e uma vida pacífica. Estes valores espirituais são aprendidos debaixo de tribulação. E então o que Jesus está dizendo para aquela igreja é: eu aconselho vocês a saírem do comodismo, eu aconselho vocês a saírem dessa vida de vocês absolutamente condescendente com tudo, essa vida tranquila que vocês gostam tanto, e eu aconselho vocês a passarem por tribulações, porque são no meio das tribulações que nós recebemos, que nós compramos, que nós adquirimos ouro puro, o ouro que são os valores espirituais. É no meio da tribulação que nós adquirimos ouro refinado pelo fogo. E então, há alguns dias atrás, aqui eu estava pregando e disse: irmãos, nós só podemos realmente crescer e aprender as lições difíceis da vida no meio da tribulação. Por isso que Tiago, falando a respeito de tribulação, ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por muitas tribulações. Porque esse é o caminho para a aquisição deste ouro refinado,
que tem um valor que extrapola, que transcende a realidade física e material. O Senhor Jesus está dizendo, ao invés de vocês serem materialistas, vocês deveriam dedicar todo o esforço, empenho, dedicação do coração de vocês a viverem as experiências que Deus quer que vocês vivam. Não fuja da tribulação, não fuja do problema. Ah, pastor, se eu for ter esse tipo de vida aí, que a palavra de Deus exige de mim, eu vou ter muito problema. Mas são esses problemas que Deus quer que você tenha. São esses problemas que Deus quer que nós tenhamos, porque são através desses problemas que nós crescemos, que nós recebemos ouro refinado. É isso que Jesus está dizendo. Essas coisas devem ser o refino da nossa vida. As tribulações, as lutas e os problemas refinam o nosso coração, nos ensinam o que realmente tem valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus não é o que uma imobiliária diz que custa os seus imóveis, os imóveis da igreja. Uma igreja é rica porque ela tem muito terreno e muita construção? Que cegueira, que engano, que tolice. Uma igreja é rica quando ela tem um coração cheio de Deus, quando ela está mais comprometida com o sangue do Cordeiro do que com as coisas deste mundo. E é triste quando nós percebemos que existem muito mais igrejas preocupadas com tijolo, com propriedade, com valor imobiliário de suas propriedades, do que com Cristo. Sabe o que Jesus diz para essa igreja? Vocês acham que vocês são ricos? Vocês são pobres. E é o pior tipo de pobreza que existe. É a pobreza daquele que se acha rico, que se acha detentor de muita coisa. Mas não é só isso. O Senhor diz para eles que eles estavam nus. Bom, por que Jesus diz que eles estavam nus? É interessante. Tem um texto lá de 1 Coríntios capítulo 5 que diz que quando este nosso tabernáculo se desfizer, falando da morte, temos da parte de Deus um edifício, morada eterna no céu, não feita por mãos humanas. E então o apóstolo Paulo diz, nós que estamos neste tabernáculo, gememos por alcançar este edifício. Entretanto, nós não queremos morrer, nós não queremos dormir. Mas se dormirmos, temos a certeza que temos esse edifício. E aí ele vai dizer, nós que estamos vestidos e não nus. E muita gente lê esse texto de Paulo e não entende por que Paulo está falando de estar nu, estar vestido. Paulo está falando da justiça de Cristo, que é a roupa do crente. É a justiça que me cobre. É a justiça que cobre as minhas vergonhas. É a justiça que tapa as minhas coisas feias. É a justiça de Cristo. E o que Jesus está dizendo para aquela igreja? Vocês acham que a lã negra que vocês produzem em Laodiceia, tecido de grife, roupa de grife, cobre as vergonhas de vocês? Não cobre, diante de mim vocês estão nus. E o que vocês mais precisam é de roupas. E essas roupas só podem ser dadas por Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele é aquele que cobre os nossos pecados. É o sangue dele que nos purifica das nossas próprias injustiças. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Vocês estão achando que vocês são uma grande igreja, uma boa igreja, porque vocês se vestem com roupas boas, porque vocês chegam no domingo de manhã vestindo as grifes de vocês na igreja, porque vocês vão à noite para a igreja e parece um desfile de moda. É isso que faz de vocês uma igreja coberta? Não é isso. Vocês podiam até estar vestidos de trapos, mas se vocês tivessem Cristo cobrindo vocês, essa é a verdadeira roupa, esse é o verdadeiro vestido, é essa roupa que eu preciso. Os tecidos que são produzidos pelos homens não servem de nada para cobrir as injustiças, as vergonhas. Somente Cristo. Lá no Éden, quando os nossos pais pecaram, quando Deus veio os procurar, eles se esconderam. E o Senhor falou, por que vocês estão escondidos? E eles responderam, porque nós estamos nus e sentimos vergonha. E o que Deus perguntou? Como é que vocês sabem que vocês estão nus? E então eles contaram que eles foram enganados pela serpente. E então o que Deus faz? Deus mata cordeiro para providenciar roupa para eles.
A única roupa que veste o homem é aquela que é produzida por Deus. Porque as outras roupas não escondem a nossa vergonha. E não importa quão pomposas sejam as marcas, elas não escondem. E o que Jesus está dizendo para aquela igreja de Laodiceia: deixem de ser cegos, iludidos e enganados, porque esse tecido que vocês produzem aí diante de mim não serve de nada. Vocês precisam de vestiduras brancas. E aí o contraste é bem irônico. Vocês estão usando roupa preta de grife, mas o que vocês precisam é da roupa branca que eu posso dar para vocês. É as vestiduras do Cordeiro de Deus para a vida de vocês. Mas não só isso. O Senhor Jesus disse que eles precisavam de uma visão espiritual, eles precisavam de enxergar, eles estavam cegos. E então no versículo 18 ele diz que vocês devem adquirir comigo colírio para ungir os olhos a fim de que vejam. Vejam como isso é irônico. Era a única cidade no primeiro século que tinha um remédio para o problema de cegueira, para o problema de visão. Tinha a pomada, o pó da Frígia, muito conhecido. E então Jesus vai exatamente para essa cidade que era orgulhosa de ter remédio para a cegueira e diz: vocês precisam adquirir comigo um colírio, porque essa pomada que vocês têm aí não está resolvendo o problema da cegueira de vocês. Vocês são cegos. Vocês acham que vocês são uma igreja de visão? Vocês acham que vocês são crentes de visão? Vocês acham que vocês têm remédios para as vistas? Eu digo para vocês, vocês são cegos. Vocês são orgulhosamente cegos. Tem um ditado que a gente gosta, que o pior cego é aquele que não quer ver. E essa era a realidade daquela igreja. E essa pode ser a realidade de nós hoje aqui. O pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que faz um bocado de coisa absolutamente reprovada por Deus e convive há tanto tempo com isso que faz de conta que não é nada. Enxerga os defeitos na vida de todo mundo, mas não enxerga os seus próprios. Ou simplesmente não enxerga o defeito de ninguém e acha que todo mundo está bem, inclusive ele mesmo, inclusive a gente mesmo. Todos estamos bem, inclusive nós mesmos, e vamos caminhando de mãos dadas para o céu. E o Senhor Jesus diz: vocês são cegos. Vocês precisam do meu remédio para enxergar a real condição de vocês. Isaías, num dia em que ele estava extremamente triste por causa de uma crise que tinha se estabelecido lá em Judá, o rei Uzias tinha morrido, e o maior monarca depois de Davi tinha sido ele, e todos que viviam no palácio estavam com medo do que ia acontecer. Nesse dia, Isaías andando pelo palácio, de repente ele se depara com uma porta diferente, um compartimento novo, e quando ele olha lá para dentro, ele vê o Senhor sentado num trono. Em volta dele tinha querubins que voavam, havia uma fumaça que enchia todo aquele lugar. E então Isaías diz: ai de mim, porque vi o Senhor, porque eu percebi que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Quando nós encaramos Deus, quando Deus abre os nossos olhos para enxergar, a única coisa que a gente consegue falar com honestidade é: ai de mim. É isso que Jesus está fazendo com aquela igreja. Vocês precisam de colírio para vocês enxergarem a real condição de vocês. Irmãos, nós somos especialistas em cultivar pecados e escondê-los. E então Jesus está dizendo para aquela igreja: vocês precisam de colírio para vocês enxergarem quem vocês são de verdade. Vocês são cegos, porque vocês mal conseguem enxergar o que vocês estão vivendo e fazendo, falando. Isso é também ainda um pouco mais irônico, porque a gente não enxerga, mas o mundo enxerga. E tem muita gente falando mal da gente por aí. Por quê? Porque até incrédulos, quando uma igreja se torna cega, até os incrédulos enxergam mais que a gente. Porque eles sabem a condição deles e sabem a nossa também, e a gente não sabe. Então a gente fica fazendo um bocado de coisa errada por aí, fazendo de conta que está tudo certo, e eles que são incrédulos olham e falam assim:
esses presbiterianos, puxando para a gente, esses crentes, olha aí o que eles fazem, e eles acham que eles estão certos. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje. Vocês são cegos. Vocês são cegos. Vocês precisam do meu colírio. O colírio do Senhor é a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração, para enxergar a verdade. Bom, a terceira lição desse texto para nós é que essa igreja necessita de disciplina, e a disciplina do Senhor só vem sobre aqueles que Ele ama. E então há algo bonito, apesar da carta ser uma carta dura e difícil de encarar, há algo bonito que está dito aí. No versículo 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu tenho um filho, e esse filho, por mais que eu o ame, ele precisa ser corrigido. E a única força que eu tenho para corrigi-lo é o meu amor por ele, porque senão eu não corrigiria, porque é duro, corrigir é uma coisa difícil. Talvez seja a coisa mais difícil para um pai fazer, é exatamente corrigir. Primeiro porque o nosso amor faz a gente olhar com brandura tudo que eles fazem, e aí a gente acaba achando que o que eles estão fazendo não tem problema nenhum. Além disso, nós imaginamos que ao discipliná-los eles vão sofrer, e por causa desse sentimento de que eles vão sofrer, a gente não quer que eles sofram, então às vezes a gente não disciplina. Mas o pai que ama disciplina os seus filhos. E Jesus está dizendo para aquela igreja: essas palavras são duras, mas são palavras que expressam o tamanho do amor de Deus por vocês, porque Deus podia simplesmente ignorá-los no engano de vocês e deixar com que vocês seguissem enganados, iludidos, se achando ricos enquanto vocês são pobres, se achando vestidos enquanto vocês estão nus, se achando gente de visão enquanto vocês na realidade estão cegos. Mas eu estou dizendo isso porque eu amo vocês. É o que Jesus está dizendo para aquela igreja, é o que Jesus está dizendo para nós hoje. Há uma maneira disciplinar, e a maneira de disciplinar é chamar a pessoa à verdade, mostrar que ela está errada, mostrar a dureza do que ela está fazendo. E é isso que Jesus está fazendo conosco, é isso que Deus faz conosco na sua palavra. Se você abrir a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, versículos de 6 a 8, o Senhor Jesus está lá dizendo a mesma coisa. O autor aos Hebreus diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Quando Deus não me disciplina, aí a coisa é séria, porque pode ser que eu não seja um filho de Deus. Mas se o Senhor me disciplina, isso é maravilhoso, porque isso significa que eu pertenço à família dele, e ele, como um pai, vai cuidar de mim. Há uma coisa terrível que pode acontecer com uma igreja. Isso é parte de uma poesia bem dura a respeito da igreja, que diz: a igreja de Deus anda como uma poderosa tartaruga. Irmãos, nós estamos sempre no mesmo lugar. Fecha aspas. Isso é uma poesia. Uma poesia baseada nesse texto. A coisa mais difícil que pode acontecer com a igreja é quando ela se torna uma poderosa tartaruga, que ninguém tira do lugar. Uma vez me disseram: olha, e é óbvio que eu não tenho o peso que eu tenho hoje, mas se você subir em cima da tartaruga, ela levanta e ela anda. Eu era um moleque, e eu não pensem que eu não fiz a experiência, eu fiz. Fiquei lá um tempão esperando ela andar, ela não andou. Se eu tivesse o peso que eu tenho hoje, talvez ela tivesse até morrido, mas ela não andou. A coisa mais terrível que pode acontecer com a igreja é quando ela não anda. E sabe quando é que uma igreja não anda? Quando nós estamos nos achando ricos, bem vestidos e de boa visão. Não anda. Nós precisamos que o Senhor nos trate, nos discipline. E o Senhor Jesus disse: olha, vocês precisam se arrepender. É isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam se arrepender. Como é que isso acontece, pastor? Jesus responde: eu estou à porta. Jesus diz: eis que eu estou à porta, estou batendo.
Quem abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Quem abrir, eu vou entrar em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: há uma proposta da minha parte, da parte de Deus, para que vocês tenham um novo modelo de comunhão comigo, de vida comigo. Algo íntimo e pessoal. Eu quero trabalhar no coração de vocês todos os dias. Eu quero me envolver com vocês todos os momentos. Eu quero clarear a visão de vocês. Eu quero enriquecer vocês com a minha justiça. Eu quero dar para vocês ouro refinado. E eu estou batendo a porta de vocês. Agora, a decisão de ter intimidade com Deus é uma decisão pessoal. O Senhor Jesus não está escrevendo uma carta evangelística. Ou seja, uma carta para eu oferecer Cristo para o mundo. O Senhor Jesus está escrevendo uma carta à igreja. Então, nós estamos falando aqui de gente convertida. E para gente convertida, o Senhor Jesus tem uma proposta. A proposta é: eu quero ter uma vida íntima com vocês. Lá no livro de Salmos, o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam, a quem Ele dá a conhecer a sua aliança. Pastor, tem como ter crentes íntimos de Deus e crentes que não são íntimos de Deus? Sim, há. Infelizmente há. Ou felizmente, não sei. Mas é possível você ter gente que não quer se aprofundar, que não quer intimidade. Crente e gente que prefere ser morno, que prefere causar náuseas em Deus. Mas para aqueles que não querem isso, o Senhor Jesus diz, o Senhor Jesus faz um convite: eis que estou à porta e bato. Se você quiser ter intimidade comigo, eu vou ter com vocês. É isso que eu quero. Jesus está dizendo: se você quer realmente ser rico, quer realmente estar bem vestido e quer realmente enxergar, eu posso fazer isso tudo por vocês. Mas vocês precisam se arrepender, reconhecer que vocês estão errados, reconhecer que aparecer na igreja aos domingos, durante a semana, participar de programações, isso não é esse o ponto. O ponto é ter intimidade com o Senhor Jesus. O ponto é crer, o ponto é se arrepender, o ponto é viver para o Senhor. O Senhor Jesus trouxe uma mensagem dura e difícil à igreja de Laodiceia, que serve para nós. E então ele conclui essa carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que está sendo dito à igreja pelo Espírito do Senhor. Nós somos todos chamados a ser uma igreja entronizada. O que é isso? Jesus está dizendo assim: eu tenho um lugar para vocês, do meu lado. Sabe quando muda governador, presidente, e aí ele tem que montar o time dele? O que ele faz? Ele pega as pessoas de confiança e traz para sentar no trono, para sentar no governo junto com ele. Isso é normal. Desde que mundo é assim. Os reis trazem as pessoas de confiança para colocar diante do trono. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês gostam de riqueza? Vocês gostam de poder? Vocês gostam de estar entronizados? Vocês podem realmente assentar num trono, mas não vai ser o trono conquistado pelo ouro de vocês. Mas quando eu entrar no meu reino eterno, eu vou colocar vocês à minha direita. Vocês vão se assentar no trono comigo. Jesus está dizendo: é natural que o homem queira melhorar, queira prosperar. Mas a prosperidade que vocês precisam não é aquela que vai ser conquistada pelo esforço de vocês e nem aquela que vai ser oferecida por este mundo, mas é aquela que é oferecida por Deus. Quer um trono? Quer assentar num lugar de governo? Creia no Senhor Jesus. Ele disse: vocês se assentarão comigo no trono. Essa é a verdadeira riqueza. Que Deus nos ajude, que estas lições realmente nos perturbem, torturem o nosso coração, para que a gente não viva iludido, enganado, como aquela igreja estava, como talvez a nossa igreja está, como talvez eu esteja ou você esteja. As coisas que nós temos, elas não têm valor algum. O único tesouro real é Cristo e aquilo que vem dele.